Eu sou Gabi, esse é o nosso gabinete e o vídeo de hoje é sobre masturbação. Vou subir esse vídeo pro canal sem edição porque tô com problema de transferência do celular pro computador. Então, vamos tentar fazer essa conversa sem nenhuma edição. Chegou até mim um vídeo na semana passada que me chamou muita atenção sobre NoFap, um movimento que está crescendo nos Estados Unidos, crescendo no Brasil, sobre não se masturbar, né? Especialmente os meninos, né? Por isso o nome FAP. Então, NoFap, né? Eles vão dizendo o seguinte, e os vídeos são de testemunhos, né? De homens contando sobre os benefícios de não se masturbar. Vão dizer sobre a importância de reter essa energia. E a psicologia, contrariamente, aqui eu tô assumindo assim um lugar de fala, né? Mas em geral a psicologia vai dizer o seguinte: essa energia ela precisa ser liberada. A gente precisa entrar em contato com o desejo, com o próprio corpo, com as nossas fantasias, não é? Isso não quer dizer, muitas vezes as pessoas entendem que a psicologia é um liberou geral. Não é um liberou geral, mas é um tomar clareza, tomar consciência, poder encarar o desejo, poder vivenciar o desejo e, sobretudo, poder fazer perguntas às proibições. Então, a manipulação está presente na infância. É natural as crianças descobrirem o próprio corpo e o prazer no próprio corpo. Né? E quem faz uma proibição, quem insere uma regra, quem insere a ideia de que é errado se tocar, né? Aqui eu tô falando, veja bem, com muita clareza, que é a própria criança se tocar, a própria criança conhecer o corpo. Quem insere a noção de que isso é errado é a própria família. Então, o que a família precisa fazer, por exemplo, da criança que chega a visita, a criança pega a almofada de casa e fica esfregando na almofada de casa, por exemplo, porque ela também não tem a noção de que aquele não é um espaço adequado para isso, que ela precisa de privacidade para conhecer o próprio corpo, não é? Então a família pega e briga como se fosse errado se conhecer, como fosse errado se tocar. Essa família também não faz isso do nada. Ela faz isso a partir das muitas proibições que existem, muitas vezes transferidas pelas questões religiosas, de que o corpo precisa ser anulado, de que o corpo não precisa existir. E aí eu quero te contar que o corpo é muito importante e que não encarar o desejo, não ter prazer, não se permitir ter prazer, é um campo muitíssimo perigoso para as questões de saúde mental, inclusive, tá? Então, as perguntas que precisam ser feitas, né? Eu entendo que as perguntas que precisam ser feitas é do campo do... Quem é que te disse isso? Quem é que tá te contando que é errado? Por que é que você foi construindo essa ideia? Como é que você foi construindo essa ideia de que desejar, de que se tocar, de que poder experimentar uma fantasia, né? Isso é errado, é pecado, é sujo. Por quê? Né? Que medo é esse? E aí a gente tem várias possibilidades de conversa e várias possibilidades de reflexão e a partir de dados muito consistentes da história do mundo e das religiões, e especialmente do cristianismo, mas trazendo mais para perto essa pergunta sobre a realidade de cada um de nós, né? Por que a gente vai entendendo que a masturbação ela é errado e aí ela é errada e aí a gente tem tanta culpa, né? Porque o que eu vejo muitas vezes, né, na condição de terapeuta é a culpa presente, a culpa quando há o desejo, a culpa quando não há um outro. Então, vivenciar o desejo é importante, ir para a vida é importante. O que é complicado, é claro, é quando você se torna refém da masturbação. E aí você não consegue ter prazer, você não consegue ter relação sexual. Mas a masturbação, por exemplo, ela é muito utilizada nas perspectivas comportamentais
como exercícios, inclusive, de diminuição de ansiedade. Por exemplo, se o homem tem dificuldade para ereção, se o homem tem dificuldade em chegar ao orgasmo, né, tem uma ejaculação tardia ou precoce, a masturbação faz parte, inclusive, de exercícios, né, para uma vida sexual e uma troca sexual até mais saudável. No caso das mulheres, por exemplo, se conhecer e conhecer o próprio corpo é muito fundamental, porque a gente tem muitas mulheres com dificuldades de ir para a relação sexual sem conseguir ter prazer, sem conseguir chegar ao orgasmo, caladas e sem nenhuma possibilidade de falar sobre o próprio corpo, porque elas não conhecem o próprio corpo. Então, o equilíbrio, ele é muito necessário, e a masturbação pode ser sim uma via de encontro de prazer e de descoberta sobre você mesmo, tá bom? Um beijão, compartilha esse vídeo com as pessoas, por favor, e se inscreve aqui no canal, eu sempre esqueço de pedir, tá bom? Um beijão em todo mundo, até o próximo vídeo.